nome é Andréia Sarmento, sou psicopedagoga e psicanalista. Hoje nós vamos falar de um assunto que foi sugerido por um grupo de reeducação alimentar e emagrecimento chamado Sempre Magras, conduzida pela nutricionista Renata Sarmento. Bom, quando a gente fala de transtorno alimentar, é um assunto contemporâneo, é um assunto de saúde pública, não só do nosso país, mas de diversos países. Esse distúrbio, ele pode ter diferentes origens que envolvem questões culturais, sociais, distúrbios psicológicos, alterações genéticas, comportamentos, envolve também a questão biológica do indivíduo. O verdadeiro tratamento, ele vai investigar todas essas hipóteses, lançando mão de quais não correspondem ao transtorno instalado naquela pessoa, naquele paciente, e conduzindo o tratamento a descobrir quem é o gatilho desse transtorno alimentar. Quando a gente fala dessas estratégias de tratamento, a psicanálise vem cada vez mais ganhando a importância dentro desses tratamentos, porque ela busca compreender e superar essa desordem. Quando a gente fala do transtorno alimentar, a gente traz como significado do transtorno é uma perturbação no comportamento alimentar em que eu tenho uma compulsão, um excesso à comida, né? Excesso ao consumo, ou também uma repulsa total do alimento, gerando o quê? Um excesso de ganho de peso ou também um excesso exagerado de perda de peso. O grande exemplo de transtorno alimentar seria a bulimia, a anorexia e a obesidade. Agora nós vamos falar sobre cada um dos exemplos: anorexia, bulimia e obesidade. Quando a gente fala da anorexia, ela é um distúrbio em que a pessoa tem um medo exagerado de ganho de peso. Então ela tem uma repulsão total ao alimento. Quando a gente fala da bulimia, ela é um distúrbio que tem episódios de compulsão. E quando esse indivíduo come demais ou come além, ele compensa esses episódios com o uso de laxante, né, o uso excessivo de laxante ou a indução ao vômito. É bem interessante que no início do vídeo eu falei para vocês que a origem do transtorno pode ter origem social e cultural. E isso reforça essa tese quando eu mostro para vocês que o grande número das pacientes que têm anorexia e bulimia são ocidentais, são jovens e são de classe média alta. Então a nossa tese de que os transtornos alimentares também podem ter origem tanto social como cultural, isso tem demonstrado cada dia mais que realmente a sociedade com o culto excessivo ao corpo perfeito e à magreza tem causado em muitas das nossas jovens esse transtorno alimentar. Quando a gente fala da obesidade, é um distúrbio quando tem origens de causa de distúrbio psicológico, ele é totalmente compulsivo, né? Então esse indivíduo ele quer suprir uma falta, então ele se alimenta a fim de uma resposta emocional afetiva. Então tem algo que ele quer cobrir, tem algo que ele quer preencher e muitas vezes ele recorre a esse alimento. Então a relação dele com o objeto, o alimento, ela é uma relação disfuncional. Bom, quando a gente fala sobre todos esses transtornos, a gente tem que levar em consideração os graus em que se encontra esse paciente. Quando a gente fala de grau severo, esse paciente ele tem que ser internado imediatamente, porque causa questões muito sérias, não só o próprio transtorno, como outras doenças que também vão estar acompanhando esse indivíduo, com problemas cardíacos, como desnutrição, como desidratação, dentre outros problemas. Então esse paciente ele tem que ser internado. Quando o caso é mais leve ou após a internação que tirou esse paciente do estado crítico, ele pode ser acompanhado por uma equipe de multiprofissionais em que essa equipe vai construir estratégias a fim de resolver, né, essa desordem alimentar,
essa desordem nesse comportamento alimentar. Então, eu tenho aí a figura ou do psicólogo ou do psicanalista dando o suporte, a compreensão e até uma construção da relação com o alimento, uma reelaboração dessa ligação com o alimento. O que o alimento representa para ele, quem é ele, o porquê que essa relação está se construindo dessa forma. Então a psicanálise ela vai buscar muito mais fazer com que esse indivíduo ele reelabore essa relação com o alimento a fim de amenizar esses sintomas que são tão prejudiciais à nossa saúde. Bom, esse é um vídeo esclarecedor sobre o transtorno alimentar. Sabemos que foi necessariamente uma explanação rápida. Temos várias bibliografias que podem tratar de um assunto de forma mais profunda. E quem gostou do vídeo, deixa o seu ok, porque trataremos de outros assuntos e você vai ser notificado. Bom, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!